Hoje, século XXI, as principais causas de morte são problemas cardíacos e o câncer. Em algumas cidades o câncer já, em alguns estados, o câncer já superou os problemas cardíacos, em outros os problemas cardíacos ainda estão em primeiro lugar. Lá, no século XIX, nas primeiras décadas da colonização, do que as pessoas morriam? Pois é, a gente tem que analisar sob um prisma assim, bem específico a questão de saúde. Naquele tempo, saúde significava ausência de doenças. Hoje esse conceito mudou muito, né? Se pode conviver com doença hoje. É bem mais amplo. Saúde significa tu não ter doença, mas também um bem-estar social, mental, psicológico, né? Estar de bem com a vida, né? Qualidade de vida também. Naquele tempo era só doença mesmo, né? Não ter doença. Lógico, se a gente perceber, tinha várias doenças, algumas assim como... porque a gente tem que pensar que só em 1928 que surge o primeiro antibiótico, né? Com Alexander Fleming, né? Que ele descobre vem o advento da penicilina. Antes disso, era a própria imunidade do corpo que tinha que debelar possíveis infecções por bactérias. Aí nós temos, por exemplo, que em alemão se diz Stogram, né? Que isso é uma doença que era simplesmente causada pela bactéria, né? Pisava em alguma coisa, o tétano, né? Sabe? E isso acontecia muito porque as pessoas andavam descalças. E, por exemplo, eu me lembro de uma que teve que nem no ano passado, uns 3 anos atrás, teve uma invasão de gafanhotos no Paraguai. Pois é, isso acontecia naqueles tempos aqui na nossa região. Era bastante suscetível. E eles tinham que levantar das camas ou correr para a roça para debelar a nuvem de gafanhotos. E aí, lógico, se pisava em algum toquinho, porque alguns andavam descalços, as crianças principalmente, né? E nem sempre era possível proteger os pés rapidamente. Pisava em algum toco, aquilo era a porta de entrada para o tétano, porque aquilo inflamava. Aí os remédios caseiros da época, porque não tinha muito suporte de fármacos, nem de médicos e nem de médicos práticos, que eram os que estavam mais perto ainda, né? Aqueles médicos que não tinham uma formação adequada, assim, uma formação assim acadêmica, né? Aí tínhamos os médicos práticos que tinham algum conhecimento de medicina e esses davam suporte. Mas aí nós temos então esse pessoal com feridas no pé, né? Coloca uma pomada, geralmente extraída de gordura de galinha, né? E algum chá, alguma coisa, só que o que acontecia? Muitas vezes, se o corpo não dava uma resposta eficaz imunologicamente, né? A própria pomada que eles aplicavam protegia a ação da bactéria dentro da ferida. Entendeste? Sabe? Impermeabilizava o local e as bactérias agiam livremente ali embaixo, né? E aí o tétano provocava dores terríveis, febres, né? Era uma morte quase certa, né? Não tinha vacina antitetânica ainda, né? Bom, o tétano é uma. Tuberculose? Tuberculose bastante, que era a doença romântica do século XIX, né? Nós temos muitos pastores falecendo de tuberculose, muito sofrimento nas colônias alemãs, inclusive pastores que eram curadores também, pereceram de tuberculose, que era a doença daquele século, né? As gripes também matavam? Aí nós temos, não tanto quanto hoje. O problema daqueles tempos eram as bactérias, não tanto as questões assim de doenças virais. Essas surgem já no século XX, que nem nós temos a gripe espanhola de 1918, né? Um século antes não era tanto, né? Era a tuberculose, o tétano, por exemplo, a febre, as febres ocasionadas por
por vários, pela água suja que eles tomavam, era uma condição muito precária de se cuidar, de se proteger, de cuidar da própria saúde, né? Aí nós temos a tifo, por exemplo, a febre tifoide, né? Que era um contato, assim, com água suja, água do poço, a proximidade. Porque naquele tempo as casas dos colonos geralmente eram em cima do estábulo, dos bois, as vacas, a convivência entre chiqueiro, estábulo. Não era um ambiente saudável. Não, a convivência era muito próxima. Aí nós temos os médicos práticos e até mesmo parteiros, que além de fazer partos, eles davam algum suporte na área da saúde.